Olá, bem-vindos. Vamos começar a parte número 4 do livro do Marco Aurélio, Meditações ou Pensamentos para mim próprio, nome da edição portuguesa. O mestre anterior, quando se conforma com a natureza, toma ante os acontecimentos uma atitude tal de modo que possa sempre modificá-la sem esforço, tendo em conta as possibilidades. Nada prefere em especial, entrega-se ao que crê ser o melhor e se encontra algo de diferente, falo matéria sua, como o fogo que se apodera dos corpos que caem nele, enquanto uma cadeia seria abafada. Ao contrário, um fogo ardente depressa assimila o que lhe deitam, consome-o e adquire mesmo com que se elevar mais alto. Olha que belo isso, né? Essa lembrança desse fogo sagrado que existe em nós, que acontece quando temos esse mestre aqui interno, desperto. Tudo que acontece na nossa vida tende a alimentar esse fogo, porque a adversidade vai permitir com que eu cresça e alimente esse fogo ainda mais. A gente pode lembrar, por exemplo, né, de uma fogueira. Como é que eu alimento uma fogueira? Uma lareira, por exemplo. Eu tenho ali uma lareira. Para eu alimentar o fogo, o que, que eu faço? Eu jogo mais madeira, coloco madeira sobre madeira, né? Então a gente pode pensar na nossa existência, nós como madeiras, na medida em que, por exemplo, né, nós vamos recebendo mais e mais fogo, vamos incendiando cada vez mais esse nosso divino dentro de nós. Mas o que seria esse fogo muitas vezes? Essa é a pergunta, né? Eu estou usando aqui o fogo em dois sentidos. Essas provas que vão acontecendo na nossa vida, muitas vezes a gente não diz, nossa, é fogo, né? É difícil, né? Então, são provas que nos desafiam, que nos acendem, como se a gente estivesse sendo friccionado, né? Na Nova Acrópole a gente costuma usar essa imagem de duas madeiras secas que quando fazem o atrito geram o fogo, esse fogo sagrado. Isso nos ensina, por exemplo, isso, né? Que o atrito muitas vezes faz com que a gente vá ficando cada vez mais polido e ao mesmo tempo com essa possibilidade de acender a essa chama. Precisamos tanto da dor, tanto do sofrimento? Depende do estágio de cada pessoa, né? Primeiro, eu não tenho verdade sobre isso, não sou aqui ninguém, estou falando aqui o que o Marco Aurélio diz, né? Só fazendo essa leitura rápida sobre isso, mas é uma pergunta, né? Precisamos de tanta dor? Tem pessoas que aprendem pelo amor, tem pessoas que aprendem pela dor. Parece que isso também, em certa medida, pode ser uma escolha. Mas se não estamos despertos, o que acontece é isso, né? Rapidamente as coisas vêm para nós e se não estamos despertos, não assimilamos e só ficamos literalmente ardendo, mas aí ardendo de raiva, ardendo de ciúme, ardendo de inveja e não ardendo com esse fogo sagrado que existe em nós. Então a ideia aqui é aproveitar a adversidade para que a gente possa alimentar esse fogo em nós, esse fogo que alimenta a tudo. Continuando um pouco mais, não empreendas nenhuma ação ao acaso, nem de modo que não seja de acordo com algum dos preceitos que asseguram a perfeição da arte. Procura-se retiros no campo, à beira-mar, na montanha, e também tu costumas desejar estas coisas no mais alto grau. Mas tudo isto é sinal de uma grande simplicidade de espírito, porque se pode, sempre que se queira, retirar em si próprio. Belíssimo isso. Em parte alguma se encontra retiro mais tranquilo, mais isento de agitação que na própria alma. Sobretudo quando ela encerra esses bens sobre os quais basta a gente debruçar-se para recobrar logo toda a liberdade de espírito. Outra ocasião, não quero dizer que o estado de uma alma bem ordenada. Concede-te, pois, constantemente esse retiro
e renova-te. Mas que nela se encontrem dessas máximas concisas e essenciais que, encontradas, excluirão todo o aborrecimento e te restituirão curado da tua irritação ao meio onde voltas, desculpa. E que é, pois, que te irrita? A maldade dos homens? Reporta-te a este juízo que os seres racionais estão feitos uns para os outros, e a estes que a paciência é uma parte da justiça, que as faltas deles são involuntárias. Conta todos os que, depois de se terem guerreado até a morte, desconfiado, odiado, trespassado de lanças, jazem estendidos nos túmulos reduzidos a cinzas, e acalma-te, enfim. Essa ideia de buscarmos esse reduto de paz em nós. Como é que se faz isso? Pela experiência. Isso não é algo que possa ser mental. Então, se temos uma situação na nossa vida que nos irrita, por exemplo, precisamos lembrar sempre do que já disse, e ele vai repetindo de outras maneiras, que somos todos humanos, racionais, tendo experiências diversas e que precisamos treinar a tolerância, a paciência com os nossos parentes. E como é que a gente faz muitas vezes quando estamos irritados? A gente não vai para um quartinho e se aquieta ali para que a gente não faça das nossas palavras algo como uma arma pungente que machuque pessoas? Isso talvez seja um primeiro estágio. Muita gente não consegue parar, inclusive, de falar, né? Quando disse, de repente já falou, né? Quando vê, já falou. Agora, essa ideia de entrar dentro de nós mesmos é uma prática que cada um vai ter que procurar ver o que funciona. Por exemplo, né? Existe aquela circunferência com um ponto no meio que é o trataque, que é um exercício de concentração. Isso pode estar na sua frente. Se você está super irritado, você fala, bom, eu vou parar antes de qualquer coisa, eu vou olhar e tentar encontrar esse centro em mim, né? Esse ponto na circunferência que representa essa estabilidade dentro de mim. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então, assim, cada um vai ter que ir procurando em cada estágio aquilo que consegue fazer. Bom, se o que você melhor consegue fazer é entrar no seu quarto e abraçar o travesseiro e gritar nele, talvez seja um primeiro momento, mas não é disso que se trata aqui, é de encontrar esse espaço interior de quietude. Então a gente vai tentando, a gente vai fazendo cada vez uma experiência. Você põe uma música erudita, você pega um mantra tibetano, se você é judeu, você pega uma música hebraica, os 72 nomes de Deus, se você é cabalista, você vai buscando algumas coisas até um momento que talvez você não precise de nada. Você pega um livro do Marco Aurélio, você vai lendo. O importante é que você consiga fazer na sua vida esse estado da alma ordenada, esse estado da quietude, que dá de fato essa liberdade desse espírito para que a gente possa ser o melhor. Muita paciência e muita coerência nas escolhas para que a gente possa ir encontrando. Aqui eu dei exemplos externos, né, de utilizações de ferramentas, mas é possível fazer isso simplesmente dentro de nós, sem usar nada dessas ferramentas. E aí ele diz aqui, né, continuando aqui, mas talvez estejas descontentes com a parte que te coube no todo. Recorda então o dilema, ou uma providência, ou os átomos e todas as provas pelas quais te foi demonstrado que o mundo é como uma cidade. Mas o que interessa ao teu corpo terá ainda poder sobre ti? Considera que a inteligência não se intromete nas agitações, doces ou violentas, do sopro vital, uma vez que ela se corrigiu e reconheceu o seu poder.
enfim, tudo o que te ensinaram sobre a dor e o prazer, aqui deste o teu acordo. Mas é talvez a gloríola que te atormenta? Detém o olhar sobre o rápido esquecimento em que caem todas as coisas e sobre o abismo do tempo infinito de um lado e de outro, sobre a vaidade do barulho que se faz, a versatilidade e a irreflexão daqueles que parecem aplaudir os limites apertados onde se está circunscrito. Toda a terra é apenas um ponto, e neste ponto como é reduzida a parte que está habitada. E aí quantos e que homens cantarão os teus louvores. Que lindo isso. Esse texto é muito grande, né? Vou parar por aqui, lembrando então dessa importância que ele está nos dizendo, que é para nos retirarmos para dentro de nós mesmos, que dentro de nós existe esse território que é sagrado, que é o que nos alimenta, que é o que nos eleva. E aonde está esse local sagrado que nos alimenta, que nos eleva? Nossa consciência. Quando a nossa consciência ela é vertical, ela sai desse terreno da materialidade, onde tudo aquilo que preciso construir é para meu pequeno eu, para a minha personalidade, para a minha projeção, e se alinha e reconhece aquilo que é realmente importante procurar para se alimentar, né? Que me faz então crescer e, como eu falei no início, né, no vídeo de ontem, né, fazer com que a minha alma faça o movimento da flor do lótus, que ela floresça, que ela se abra e não se macule nas águas sujas da minha personalidade. Essa é a única maneira que podemos fazer para realmente florescermos, né? Entrarmos dentro de nós, desse silêncio e reconhecermos esse ser que habita aqui, agora, nesse momento presente e darmos espaço, uma nova visão, uma nova escuta, né? Com mais sensibilidade, com mais paciência e mais reconhecimento daquilo que já é em nós e que só espera um pouquinho da nossa ajuda para começar a florescer e começar esse caminho para dentro, que ao mesmo tempo vai se expandindo cada vez mais para o sentido da unidade. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye. Se você gostou, lembra de curtir o vídeo, faz o seu comentário e eu agradeço. Bye, bye.